radiante no Rio de Janeiro, e Fernanda sentia que estava vivendo um sonho. No espelho, seu reflexo lhe devolvia um sorriso nervoso, mas feliz, enquanto sua cabeleireira ajustava o véu com cuidado sobre seus cabelos trançados. A cerimônia estava a poucas horas de distância, e cada detalhe, desde o vestido de renda bordada à mão até as flores frescas que adornavam a sala, parecia ter saído de um conto de fadas. Hoje vai ser perfeito, pensou ela, enquanto sua melhor amiga Camila entrava com uma taça de champanhe na mão. Amiga, hoje é o seu dia. Não deixe que nada nem ninguém o estrague, disse Camila, tentando acalmar as mãos trêmulas de Fernanda. No entanto, a paz desse momento desmoronou quando a mãe de Diego, Rosaura, entrou sem anunciar. Vestida com um traje que parecia mais adequado para uma mãe da noiva do que para uma sogra, Rosaura não escondeu seu desgosto ao examinar Fernanda dos pés à cabeça. É esse o vestido que você escolheu? Pensei que seria algo mais adequado para essa ocasião, disse ela com um sorriso falso, carregado de veneno. Fernanda sentiu o golpe como um tapa invisível, mas se obrigou a manter a calma. Ela já havia lidado com as microagressões de Rosaura desde o início de seu relacionamento com Diego, mas nunca imaginou que teria que suportá-las em um dia tão especial. Camila, sempre rápida para defender a amiga, se adiantou. Ela está espetacular, não é? É um design exclusivo, nada como esses vestidos genéricos de boutique, respondeu Camila, sorrindo de forma desafiadora. Rosaura franziu a testa, mas não replicou. Apenas girou sobre seus saltos e saiu da sala, deixando para trás um ar de tensão insuportável. Horas depois, a cerimônia começou. Fernanda estava deslumbrante enquanto caminhava em direção ao altar, mas algo em Diego parecia distraído. Durante os votos, ele evitava o contato visual e checava seu celular constantemente. Cada notificação que vibrava em seu bolso parecia mais importante do que a mulher que estava à sua frente, prometendo amá-lo na saúde e na doença. Quando a recepção chegou, a situação só piorou. Rosaura não perdia a oportunidade de deslizar comentários venenosos sobre os convidados de Fernanda, referindo-se a eles como barulhentos ou fora de lugar. Diego, em vez de defender sua esposa, optava por ficar em silêncio, ou pior ainda, ria nervosamente para aliviar a tensão. O ponto de ruptura veio quando Rosaura, com uma taça de vinho na mão, se aproximou do microfone para propor um brinde. O que começou como palavras aparentemente amáveis, logo se transformou em uma humilhação pública. Diego, meu querido, você sempre teve um coração nobre. Espero que este casamento seja tudo o que você sonha, embora alguns sonhos nem sempre terminem como esperamos, disse ela, olhando diretamente para Fernanda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernanda sentiu o peso de todos os olhares na sala, e antes que pudesse processar o que estava acontecendo, ouviu um murmúrio atrás dela. Ao se virar, viu Diego levantando a voz em uma discussão com Camila, que tentava confrontá-lo por sua indiferença. Diego, pelo amor de Deus, defenda-a! Gritou Camila, perdendo a paciência. A sala ficou em choque quando Diego, em um acesso de raiva, deu um tapa em Fernanda na frente de todos. O impacto físico foi leve, mas a dor emocional foi devastadora. Fernanda cambaleou, mas se manteve firme, enquanto os murmúrios se transformavam em gritos de indignação. Isso acabou, disse ela, com uma voz que ecoou por toda a sala. Sem esperar uma resposta, ela arrancou o anel de seu dedo e o jogou sobre a mesa principal. A sala inteira observou como ela, com dignidade e determinação, caminhava em direção à saída, deixando para trás um mar de sussurros e rostos atônitos. Camila a alcançou do lado de fora
abraçando-a enquanto as lágrimas finalmente brotavam. Naquela noite, Fernanda tomou a decisão de não permitir que mais ninguém a humilhasse ou a fizesse se sentir menor do que valia. Este não é o fim, Fer, disse Camila, segurando-a com força. É apenas o começo de algo muito melhor. Fernanda assentiu, limpando as lágrimas. Embora despedaçada, algo dentro dela começava a arder. A faísca de uma mulher decidida a se reconstruir. Naquela noite, Fernanda se refugiou no pequeno apartamento de Camila. Um lugar modesto, mas acolhedor, decorado com fotografias de viagens e memórias compartilhadas. Sentada no sofá, com uma xícara de chá que mal tocava, Fernanda repassava mentalmente os eventos das últimas horas. Cada insulto, cada olhar de desprezo e, acima de tudo, o tapa público de Diego se repetiam em sua mente como um filme que ela não podia parar. Fer, você quer falar sobre isso? Perguntou Camila enquanto lhe se oferecia uma manta. Fernanda negou com a cabeça, mas seus olhos traíram o mar de emoções que ela tentava conter. Depois de alguns minutos de silêncio, ela finalmente falou. Como eu cheguei a isso, Cami? Pensei que ele era diferente, que realmente me amava, mas ele permitiu que a mãe dele me insultasse. E o pior, o que ele fez na frente de todos. Sua voz embargou. Ele é um covarde, Fer. Mas sabe de uma coisa? Você não é. Olhe, esta é a pior noite da sua vida, mas também pode ser o começo de algo melhor. Amanhã iremos juntas à sua casa e pegaremos todas as suas coisas. Você não tem que enfrentar isso sozinha. Fernanda assentiu, agradecida pela força de sua amiga. No entanto, o medo e a incerteza a corroíam. Como enfrentaria Diego e Rosaura no dia seguinte? Como poderia começar do zero depois de tanto tempo investido naquele relacionamento? Na manhã seguinte, depois de uma noite de insônia, Fernanda e Camila se dirigiram ao apartamento que ela dividia com Diego. Com a ajuda de Gabriel, o irmão mais velho de Fernanda, planejaram entrar e sair rapidamente antes que Diego pudesse voltar do trabalho. Você tem certeza de que quer fazer isso agora? Poderíamos esperar um pouco mais, perguntou Gabriel, enquanto estacionava sua caminhonete em frente ao prédio. Não, Gabi. Eu preciso fechar este capítulo hoje, respondeu Fernanda, tentando soar segura, embora suas mãos estivessem tremendo. Ao entrar, a sensação de familiaridade do lugar atingiu Fernanda como um balde de água fria. As fotografias de suas viagens juntos ainda penduravam nas paredes. O perfume da colônia dele ainda impregnava o ar, e o eco das discussões dos últimos meses parecia ressoar em cada canto. Camila não perdeu tempo. Pegou caixas do carro de Gabriel e começou a empacotar as roupas e pertences de Fernanda, enquanto esta permanecia imóvel no centro da sala. Fer, não olhe para trás. Apenas pegue o necessário. Este lugar não merece suas lágrimas, disse Camila firme. De repente, a porta se abriu com um estrondo. Diego havia chegado antes do previsto. Seu rosto estava marcado pela ressaca e seu olhar escuro destilava raiva ao ver Fernanda com seus amigos. O que diabos está acontecendo aqui? Ele gritou, fechando a porta com força. Gabriel, com sua estatura imponente, se colocou entre Diego e Fernanda. Ela veio pegar as coisas dela. Não torne isso mais difícil do que já é, disse Gabriel com calma, mas com uma clara ameaça em seu tom. Diego ignorou Gabriel e se dirigiu diretamente a Fernanda. Então é isso que você faz? Foge como uma covarde? Depois de tudo o que eu fiz por você? Ele disse, com o veneno em cada palavra. Fernanda o olhou diretamente, sentindo a raiva substituindo o medo. O que você fez por mim? Deixou sua mãe me humilhar? Me bateu na frente de todos?
Não, Diego. Você destruiu isso. E eu não vou ficar para você continuar me pisoteando. Diego avançou em sua direção, mas Gabriel o parou com uma mão firme em seu peito. Não dê mais um passo, Diego. Não vou te avisar de novo. Por um momento, pareceu que Diego iria responder com violência, mas a presença de Gabriel o fez recuar. Respirando com dificuldade, ele se jogou no sofá enquanto Fernanda e Camila continuavam a empacotar. Sabe de uma coisa, Fernanda? Ninguém mais vai te amar como eu te amei. Você é complicada demais. Sua voz era um sussurro carregado de crueldade. As palavras de Diego perfuraram como facas, mas desta vez Fernanda não permitiu que a destruíssem. Fechando a última caixa, ela se virou para ele e disse: Não sou complicada, Diego. Apenas não sou uma boneca para você e sua mãe. Sou uma mulher de verdade e você não suporta isso. Com a ajuda de Gabriel e Camila, eles carregaram as caixas na caminhonete e deixaram o apartamento. Enquanto se afastavam, Fernanda olhou pela última vez para o prédio onde havia imaginado um futuro feliz. Agora, era apenas um símbolo do que ela estava deixando para trás. Na casa de Gabriel, Fernanda começou a desempacotar. Cada objeto que colocava em seu lugar era um pequeno passo em direção à sua nova vida. Camila, como sempre, estava ao seu lado. Fer, eu tenho uma ideia. Lembra daquele projeto de moda que você sempre sonhou? É o momento perfeito para começar. Você tem talento, tem criatividade e agora tem liberdade. Fernanda sorriu pela primeira vez em dias. Embora ainda sentisse o peso do passado, uma pequena faísca de esperança começava a arder dentro dela. Talvez você tenha razão, Cami. Talvez este seja o começo de algo muito melhor. Nos dias que se seguiram, Fernanda começou a se adaptar à sua nova realidade. Embora a sombra do passado ainda a perseguisse, sua determinação em reconstruir sua vida crescia a cada pequeno passo. Gabriel, sempre protetor, lhe ofereceu para ficar em sua casa o tempo que precisasse. Mas Fernanda sabia que não queria depender de ninguém por muito tempo. Uma manhã, enquanto tomavam café da manhã juntos, Gabriel quebrou o silêncio. Fer, não quero me meter, mas você já pensou no que vai fazer com a sua carreira? Ou onde vai morar? Ele perguntou enquanto checava o celular. Fernanda suspirou. Ela se havia passado os últimos dias organizando seus pensamentos, mas ainda não tinha um plano claro. Eu tenho pensado nisso. Talvez eu devesse retomar minha ideia de começar um negócio de design. Sempre foi meu sonho, mas eu adiei por... Fernanda fez uma pausa, lembrando de como Diego havia menosprezado suas aspirações repetidamente. Por ele, terminou Gabriel, com um tom severo. Bem, ele não está mais aqui para te parar. Faça isso, Fer. Eu sei que você consegue. Naquela tarde, acompanhada por Camila, Fernanda começou a visitar alguns imóveis para alugar. Embora os preços fossem altos, ela encontrou um pequeno espaço no centro do Rio de Janeiro, perfeito para um estúdio de design. As paredes estavam descascadas e o chão precisava ser renovado, mas Fernanda viu potencial no lugar. Você tem certeza de que quer começar com isso agora? Perguntou Camila, enquanto chutava um pedaço de entulho no chão. Se eu esperar para estar completamente pronta, nunca vou fazer. É isso que eu quero, Cami, e eu vou fazer funcionar. Com a ajuda de Gabriel e alguns amigos, Fernanda começou a reforma do local. Durante as longas noites pintando paredes e arrumando móveis, ela encontrou momentos de riso e camaradagem que a lembraram do poder das conexões humanas. Pouco a pouco, o espaço começou a se transformar em um reflexo de sua criatividade e paixão. Uma noite, enquanto revisava os últimos detalhes do local, Gabriel lhe entregou um envelope. Isso aqui chegou para você, disse ele, com uma expressão de preocupação.
Fernanda abriu o envelope e seu coração afundou ao ler as primeiras linhas. Era uma carta de Rosaura. Embora não contivesse ameaças explícitas, as palavras estavam carregadas de desprezo e veneno. Espero que você perceba o que perdeu. Diego não merece alguém como você, e você nunca será suficiente para ninguém. Talvez você devesse pensar em voltar para o seu lugar e parar de se envergonhar. A dor foi imediata, mas algo dentro de Fernanda havia mudado. Em vez de chorar ou se sentir derrotada, ela rasgou a carta em pequenos pedaços e a jogou no lixo. Eu não vou mais deixar que ela controle a minha vida, nem ela, nem Diego, disse ela em voz alta, mais para si mesma do que para Gabriel. Os dias se tornaram semanas e o estúdio finalmente abriu suas portas. Fernanda decidiu nomeá-lo Renascimento como um símbolo de sua nova vida. Embora no início os clientes fossem poucos, o boca a boca começou a se espalhar e logo seu talento chamou a atenção de um designer local que lhe ofereceu uma colaboração em um projeto importante. No entanto, assim que as coisas pareciam estar melhorando, o passado voltou a assombrá-la. Uma tarde, enquanto trabalhava em um design, ela recebeu uma mensagem de Diego. Fernanda, precisamos conversar. Não parei de pensar em você. A leitura da mensagem foi como um balde de água fria. Por um longo momento, Fernanda ficou imóvel, seus pensamentos divididos entre a raiva e a confusão. Como Diego podia ter a audácia de procurá-la depois de tudo o que havia acontecido? Quem é? Perguntou Camila, se aproximando ao ver a expressão de Fernanda. Fernanda mostrou-lhe a mensagem e Camila soltou uma gargalhada incrédula. Por favor, esse homem não tem vergonha. Deixa eu responder para ele. Não, Cami. Eu vou lidar com isso do meu jeito. Depois de pensar um pouco, Fernanda decidiu não responder. Ela bloqueou o número de Diego e continuou com seu trabalho, decidida a não permitir que ele voltasse a interferir em sua vida. Mas o incidente a deixou inquieta. Embora estivesse progredindo, o medo de que Diego ou Rosaura tentassem sabotá-la permanecia latente. Naquela noite, enquanto fechava o estúdio, ela notou que um homem desconhecido a observava da esquina. Embora tentasse ignorá-lo, a sensação de perigo cresceu quando ele começou a caminhar em sua direção. Ela apressou o passo em direção ao seu carro, sentindo seu coração bater forte. Quando chegou em casa, ela contou a Gabriel o que havia acontecido. Você acha que foi alguém enviado por Diego? Perguntou Gabriel, claramente preocupado. Não sei, talvez eu esteja exagerando, mas não consigo evitar de pensar que algo não está certo. Gabriel assentiu e prometeu estar alerta. Fernanda, por sua vez, decidiu não se deixar intimidar. Embora o medo fosse real, sua determinação de não ceder ao controle de Diego ou Rosaura era mais forte. Os dias que se seguiram ao estranho encontro na esquina trouxeram uma mistura de progressos e tensões para Fernanda. Por um lado, seu estúdio Renascimento começava a ganhar reconhecimento. Clientes satisfeitos recomendavam seus designs únicos, e pela primeira vez em muito tempo, Fernanda sentiu que estava construindo algo próprio. Por outro lado, o constante medo de que Diego ou Rosaura reaparecessem a mantinha em estado de alerta. Uma tarde, enquanto trabalhava em um pedido especial para um cliente importante, Camila chegou ao estúdio visivelmente agitada. Fernanda, você precisa ver isso, disse ela, mostrando seu celular. Era uma publicação nas redes sociais de Rosaura. No texto, carregado de insinuações e desdém, Rosaura fazia comentários indiretos sobre certas mulheres que não sabem qual é o seu lugar e como algumas relações terminam quando uma pessoa não está à altura. Embora não mencionasse nomes, Fernanda sabia que a publicação era dirigida a ela. Ela não tem mais o que fazer? Perguntou Fernanda com exasperação, deixando seu lápis sobre a mesa. Ela quer te provocar, Fer.
Não dê a ela esse prazer, mas acho que você deveria tomar precauções. Essa mulher não é normal. Camila estava certa. Fernanda sabia disso, mas se recusava a viver com medo. Naquela mesma noite, enquanto fechava o estúdio, um envelope deslizado por baixo da porta chamou sua atenção. Ao abri-lo, encontrou uma fotografia do seu casamento rasgada ao meio, com uma mensagem escrita à mão. Não pense que você pode escapar do seu lugar. O impacto foi imediato. As mãos de Fernanda tremiam enquanto segurava a foto, e sua mente começou a se encher de perguntas. Teria sido Diego, Rosaura, ou alguém mais agindo em nome deles? De volta em casa, Gabriel e Camila insistiram para que Fernanda denunciasse o incidente à polícia. Isso já não é um simples jogo de manipulação. É assédio, Fer. Você não pode deixar passar, disse Gabriel, visivelmente irritado. Fernanda assentiu. Embora odiasse a ideia de reviver tudo ao dar explicações, ela sabia que precisava se proteger. No dia seguinte, ela foi à delegacia e apresentou um boletim de ocorrência. No entanto, a resposta dos oficiais foi menos encorajadora do que ela esperava. Senhorita, sem provas claras de que essa pessoa representa uma ameaça direta, o máximo que podemos fazer é registrar a denúncia, disse o oficial enquanto digitava no computador. Fernanda saiu da delegacia sentindo-se desamparada, mas também mais decidida do que nunca a não deixar que o medo a controlasse. Poucos dias depois, o destino lhe ofereceu uma reviravolta positiva inesperada. Durante um evento local de design no Rio, um famoso editor de moda se interessou pelo seu trabalho. Impressionado com seus designs, ele propôs uma colaboração para uma próxima edição de sua revista. Isso pode ser o impulso que você precisa para levar sua marca para o próximo nível, disse Camila, animada, quando Fernanda compartilhou a notícia. Embora animada, Fernanda sabia que esse sucesso poderia atrair ainda mais a atenção daqueles que desejavam vê-la fracassar. Sua intuição não estava errada. Uma noite, enquanto trabalhava no design para a revista, ela recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Ao abri-la, viu uma foto de seu estúdio tirada de fora, seguida por um texto: Cuidado com o que você deseja. O medo voltou a se apoderar dela, mas desta vez ela não estava disposta a ficar em silêncio. Ela ligou para Gabriel, que chegou ao estúdio em questão de minutos. Vamos instalar câmeras de segurança. Se eles querem te intimidar, vão se arrepender, disse Gabriel, enquanto inspecionava a entrada do local. As câmeras foram instaladas no dia seguinte, e Fernanda se sentiu um pouco mais tranquila. No entanto, a sensação de estar constantemente sendo observada não desaparecia. Cada vez que ela andava pelas ruas do Rio, sentia olhos a seguindo, sombras que desapareciam quando ela se virava para olhar. Um dia, enquanto revisava as gravações de segurança, notou algo inquietante. Um homem com um boné escuro rondava em frente ao estúdio. Embora não tentasse entrar, seu comportamento era suspeito. Fernanda levou a gravação para a polícia, esperando que desta vez eles tomassem uma atitude. Isso é mais concreto. Investigaremos, mas sugerimos que a senhora seja muito cuidadosa. Você notou algo mais estranho nos últimos dias? Perguntou o oficial. Sim, eu sinto que alguém me segue, mas não tenho certeza de quem é. A voz de Fernanda tremia enquanto ela falava. Naquela noite, enquanto jantava com Gabriel e Camila, ela tentou encontrar respostas. Por que alguém queria machucá-la daquela maneira? Até onde eles estavam dispostos a ir? Fer, talvez você devesse considerar contratar segurança privada. Pelo menos até sabermos quem está por trás disso, sugeriu Gabriel. Embora relutante, Fernanda sabia que seu irmão tinha razão. A segurança privada era cara, mas sua tranquilidade não tinha preço.
Nos dias seguintes, um segurança começou a patrulhar o estúdio e a casa de Gabriel. Embora a presença do guarda lhe desse uma sensação de proteção, Fernanda não podia evitar de se perguntar se o perigo estava mais perto do que ela imaginava. A decisão de contratar segurança privada ofereceu a Fernanda um breve alívio. Embora o segurança não pudesse estar presente o tempo todo, sua simples presença parecia dissuadir qualquer um que tentasse se aproximar. No entanto, o medo persistia. As noites na casa de Gabriel eram longas e a insônia começava a cobrar seu preço. Fernanda acordava frequentemente, assustada por ruídos que não eram nada além do vento ou dos passos de algum vizinho. Uma noite, enquanto revisava alguns rascunhos em seu quarto, Gabriel entrou com uma expressão séria. Acabei de falar com o segurança. Ele disse que viu alguém rondando a casa há algumas horas, mas quando ele saiu para verificar, não havia ninguém. Você acha que poderia ser o Diego? Perguntou ela em um sussurro. Não sei, Fer, mas quem quer que seja, vamos encontrá-lo. Gabriel se inclinou e pegou a mão dela, dando-lhe um aperto firme. Você não está sozinha. No dia seguinte, no estúdio, as coisas pareciam voltar à normalidade. Os clientes chegavam, os pedidos aumentavam e, por um momento, Fernanda pôde focar apenas em seu trabalho. No entanto, essa paz foi abruptamente quebrada quando um homem desconhecido entrou no local. Ele vestia-se de forma informal, com um boné que escondia parte de seu rosto. Parecia nervoso, olhando ao redor como se estivesse procurando por algo. Posso ajudá-lo? Perguntou Fernanda do balcão, tentando soar profissional apesar do nó em seu estômago. O homem não respondeu de imediato. Em vez disso, ele se aproximou lentamente do balcão, apoiando as duas mãos na superfície. Você é a Fernanda? Perguntou com um tom baixo, quase ameaçador. Fernanda engoliu em seco, mas não demonstrou seu medo. Sim, o que você precisa? Respondeu com firmeza. O homem a encarou por um tempo que pareceu uma eternidade, antes de tirar um envelope do bolso e colocá-lo na frente dela. Uma mensagem de alguém que quer te ajudar, disse com um sorriso sinistro, antes de se virar e sair do estúdio. Fernanda esperou até que o homem estivesse fora de vista para abrir o envelope. Dentro, encontrou uma carta escrita à mão. Fernanda, pare com o que está fazendo antes que as coisas piorem para você. Isto não é um aviso, é uma promessa. As mãos de Fernanda tremiam enquanto ela segurava o papel. O pânico começava a se apoderar dela, mas ela rapidamente ligou para Gabriel e Camila. Isto já é demais. Eu não aguento mais esta situação, disse ela, mostrando-lhes a carta quando chegaram ao estúdio. Camila, sempre a mais direta, pegou a carta e a rasgou em pedaços. Fer, você não pode deixar que eles te intimidem. É exatamente isso que eles querem. Sua voz era firme, mas seu olhar demonstrava preocupação. Gabriel, por sua vez, tomou medidas mais drásticas. Ele instalou fechaduras adicionais na porta do estúdio e começou a acompanhar Fernanda sempre que ela saía. Embora essas medidas ajudassem, a sensação de ser vigiada não desaparecia. Naquela noite, enquanto jantavam juntos, Fernanda recebeu uma mensagem em seu celular. Era uma fotografia tirada de fora da casa, mostrando ela, Gabriel e Camila sentados à mesa. O texto que acompanhava a imagem dizia: Você realmente acha que está segura? O medo paralisou Fernanda por um momento, mas Gabriel reagiu de imediato. Ele pegou o celular e ligou para a polícia, exigindo que enviassem uma viatura para a... Isso não é mais assédio, é uma ameaça direta, disse ele com raiva, enquanto falava com os policiais. Embora a polícia prometesse investigar, Fernanda sabia que não podia depender completamente deles.
Naquela noite, enquanto tentava dormir, sua mente estava cheia de perguntas. Quem estava por trás de tudo isso? Rosaura? Diego? Ou alguém mais com uma intenção mais sombria? No dia seguinte, enquanto Fernanda trabalhava no estúdio, um cliente inesperado chegou. Era Diego. Sua presença encheu a sala de uma tensão palpável. Ele vestia um terno elegante, mas sua expressão era sombria. Fernanda sentiu uma mistura de raiva e medo ao vê-lo. "O que você está fazendo aqui?" perguntou sem esconder sua irritação. Diego levantou as mãos em sinal de rendição. "Só quero conversar, Fernanda. Por favor, me ouça." "Conversar? Depois de tudo o que você fez? Eu não acho que tenhamos algo para conversar." A voz de Fernanda era firme, mas seu coração batia forte. "Eu sei que eu errei, Fernanda. Eu tenho pensado em nós e quero consertar as coisas." Diego deu um passo em direção a ela, mas Fernanda recuou. "Consertar as coisas? Você acha que palavras bonitas vão apagar tudo o que aconteceu?" Sua voz embargou ligeiramente, mas ela não deixou as lágrimas caírem. Diego tentou continuar, mas naquele momento, Gabriel entrou no estúdio. "O que você está fazendo aqui, Diego?" perguntou com dureza, colocando-se entre ele e Fernanda. Diego levantou as mãos novamente, desta vez em sinal de derrota. "Eu só queria conversar, mas já vi que não sou bem-vindo." Ele se virou para Fernanda uma última vez. "Isso não acabou, Fernanda." E com essas palavras ele saiu do estúdio, deixando Fernanda tremendo de raiva e medo. Gabriel fechou a porta com força e se virou para a irmã. "Isso é suficiente, Fer. Nós precisamos garantir que ele não volte a te incomodar." Naquela noite, Fernanda tomou uma decisão. Ela não só ia se proteger, mas ia enfrentar quem estivesse por trás de tudo isso, independentemente das consequências. O encontro com Diego havia deixado Fernanda em um estado de alerta constante. Embora estivesse aterrorizada, também estava decidida a não se deixar intimidar. Naquela noite, enquanto falava com Camila e Gabriel na cozinha, ela começou a traçar um plano. "Eu não vou permitir que Diego ou Rosaura, ou quem quer que esteja por trás disso, me tirem o que eu construí. Mas também não posso continuar vivendo com este medo constante", disse sua voz carregada de determinação. Gabriel assentiu com os braços cruzados e uma expressão de preocupação em seu rosto. "Então, precisamos de uma estratégia. Primeiro, vamos garantir que eles não possam se aproximar mais. Se o Arturo tiver provas suficientes, podemos pressionar com a ordem de restrição", disse Gabriel, revisando alguns documentos legais. "E segundo, você precisa expô-los. Se eles tentarem te intimidar, mostre a eles que você não tem medo", acrescentou Camila, sempre direta. Fernanda assentiu. Embora lhe custasse aceitar que deveria levar essa situação para o terreno público, ela sabia que permanecer em silêncio só lhes daria mais poder. Uns dias depois, Arturo apresentou mais informações. Rosaura vinha usando sua influência para desacreditar Fernanda na indústria da moda. Ela havia enviado e-mails para possíveis clientes e parceiros, insinuando que Fernanda não era confiável e que seus designs não tinham qualidade. "Isso é difamação, Fernanda. Você tem o direito de processá-la", disse Arturo, enquanto deixava cair uma pilha de e-mails impressos sobre a mesa. Fernanda sentiu uma mistura de indignação e determinação. Não se tratava mais apenas de se proteger, mas de defender sua reputação. "Que opções eu tenho?", perguntou olhando para o advogado que Gabriel havia contratado. "Podemos enviar uma carta de cessação imediata. Se ela não parar com o comportamento, prosseguiremos com o processo. Isso não só a obrigará a se retratar, mas também tornará suas táticas públicas", respondeu o advogado. Fernanda aprovou o plano. No dia seguinte, a carta foi enviada. Embora não esperasse que Rosaura parasse facilmente,
Ela sabia que esse era o primeiro passo para recuperar o controle. Enquanto isso, o trabalho no estúdio continuava. Fernanda se imergiu em seus designs, usando o estresse e a frustração como combustível criativo. Uma noite, enquanto revisava os últimos detalhes de um vestido para uma cliente importante, seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Não pense que isso acaba aqui. Estamos mais perto do que você imagina. A mensagem era breve, mas suficiente para que a ansiedade voltasse. No entanto, desta vez, Fernanda não permitiu que o medo a dominasse. Imediatamente, ela relatou a Arturo, que começou a rastrear a origem da mensagem. Alguns dias depois, Arturo apareceu com notícias alarmantes. A mensagem foi enviada de um celular descartável. Mas o que é mais preocupante é que alguém tem estado seguindo seus movimentos. Eu tenho evidências de que eles estão te observando há semanas, disse ele, mostrando fotografias de Fernanda tiradas em diferentes lugares. Fernanda sentiu que o ar lhe faltava. A ideia de ser vigiada constantemente era aterrorizante, mas também a enfurecia. Quem está por trás disso? É a Rosaura ou o Diego? Perguntou, tentando manter a calma. Eu ainda não posso confirmar, mas tudo aponta que a Rosaura está financiando essas ações. O Diego, por outro lado, parece estar agindo mais por desespero do que por estratégia, respondeu Arturo. Fernanda sabia que não podia mais esperar. Ela decidiu organizar uma reunião com seu advogado e Arturo para discutir os próximos passos. Durante a reunião, ficou claro que a melhor maneira de enfrentar a situação era expor Rosaura publicamente. Se trouxermos isso à tona, será mais difícil para eles continuarem agindo nas sombras, disse o advogado. Fernanda concordou, mas sabia que dar esse passo poderia trazer repercussões. Enquanto se preparava para o que viria, Fernanda recebeu uma ligação de um jornalista local interessado em sua história. Embora no início ela tenha hesitado, decidiu aceitar a entrevista. Era sua oportunidade de contar sua verdade e, ao mesmo tempo, enviar uma mensagem clara a Rosaura e Diego. A entrevista foi realizada no estúdio de Fernanda. O jornalista, um homem jovem e entusiasmado, a permitiu falar livremente sobre sua experiência. Fernanda, você enfrentou muitos desafios nos últimos meses. Como você encontra a força para continuar? Perguntou durante a entrevista. Fernanda respirou fundo antes de responder. É difícil, mas eu acredito que cada desafio me tornou mais forte. Não se trata apenas de defender o que eu construí, mas de mostrar que ninguém tem o direito de intimidar ou sabotar os sonhos de outra pessoa. Sua voz era firme e sua mensagem clara. A entrevista foi publicada alguns dias depois e rapidamente ganhou atenção nas redes sociais. Fernanda recebeu uma enxurrada de mensagens de apoio, mas também sabia que essa exposição podia intensificar as ações de seus inimigos. Naquela mesma noite, enquanto revisava os comentários online, ela recebeu uma mensagem de Arturo. Fernanda, acabei de receber informações importantes. Preciso te ver amanhã. Embora estivesse cansada, a curiosidade e o medo a mantiveram acordada. Algo lhe dizia que a informação de Arturo poderia mudar o curso de tudo. Na manhã seguinte, Fernanda chegou cedo ao escritório de Arturo. Gabriel a acompanhava, insistindo para que ela não lidasse com isso sozinha. Ao entrar, Arturo a recebeu com uma expressão séria, mas havia uma faísca de determinação em seus olhos. Fernanda, o que eu descobri muda tudo. Nós temos provas diretas de que a Rosaura tem estado financiando as ações de intimidação contra você. Não só isso, eu também encontrei uma ligação entre o Diego e o homem que foi visto rondando seu estúdio. Arturo estendeu um dossiê cheio de documentos e fotografias. Fernanda olhou os papéis atentamente.
Havia transferências bancárias, mensagens interceptadas e relatórios de vigilância. Tudo apontava para Rosaura como a mente mestra, com Diego executando suas ordens. Isso é o suficiente para levá-los à justiça, certo? Perguntou Gabriel, olhando para o investigador com seriedade. Sim, mas devemos agir rápido. Se eles descobrirem que os identificamos, podem tentar destruir as provas ou até mesmo intensificar seus ataques, respondeu Arturo. Fernanda respirou fundo. Ela sabia que esse era o momento de agir, mas também entendia que enfrentar Rosaura e Diego publicamente não seria fácil. Vamos fazer isso. Eu não posso continuar vivendo com medo, disse com firmeza. O advogado de Fernanda apresentou as evidências às autoridades locais. Embora o processo tenha sido longo e tedioso, o caso tomou forma rapidamente. A polícia começou a investigar Rosaura e Diego, e as primeiras ações legais foram iniciadas. Enquanto isso, Arturo contratou uma equipe de segurança adicional para proteger Fernanda e seu estúdio. No entanto, Rosaura não ficou de braços cruzados. Apenas alguns dias depois que Fernanda iniciou o processo legal, ela recebeu um envelope em sua caixa de correio. Dentro, havia uma cópia da denúncia que ela havia apresentado, acompanhada por uma mensagem escrita à mão. Você está jogando um jogo perigoso. Sabe que não pode vencer. Fernanda mostrou a mensagem às autoridades, que a adicionaram como parte da evidência. Embora ela tentasse manter a calma, o assédio constante estava afetando sua saúde mental. Camila, preocupada, a incentivou a tirar um tempo para si. Fer, você precisa se desconectar um pouco. Tudo isso é demais. Venha passar alguns dias na casa dos meus pais no campo. Ninguém vai te encontrar lá. A voz de Camila era amável, mas insistente. Fernanda considerou a proposta, mas sabia que não podia se dar ao luxo de desaparecer justo quando estava tão perto da verdade. Obrigada, Cami, mas eu não posso ir. Não agora. Eu tenho que terminar o que comecei. Alguns dias depois, Arturo organizou uma reunião com Fernanda e seu advogado. Ele havia conseguido novas informações que não só fortaleciam o caso, mas que também revelavam algo mais inquietante. Nós descobrimos que a Rosaura está usando sua rede de contatos para atrasar a investigação. Ela tem amigos em posições de poder que podem tentar interferir no caso, alertou Arturo. Fernanda sentiu como a raiva se apoderava dela. O que eu posso fazer para evitar isso? Não posso permitir que eles se safem de novo. Precisamos de pressão pública. Se as pessoas souberem o que está acontecendo, será mais difícil para Rosaura manipular o sistema. O advogado olhou para Fernanda com seriedade. Eu sei que você já deu uma entrevista, mas talvez seja a hora de fazer algo maior. Fernanda sabia que se expor ainda mais podia ser perigoso, mas também compreendia que era necessário. Com a ajuda de Arturo e Camila, ela organizou uma coletiva de imprensa. O evento foi realizado em seu estúdio, cercada de amigos, clientes e jornalistas. Hoje eu estou aqui para falar não apenas sobre o que eu enfrentei, mas sobre o que muitas pessoas enfrentam em silêncio. O assédio, a intimidação e o abuso de poder. Ninguém deveria viver com medo, e hoje eu digo basta. As palavras de Fernanda ressoaram com força, e as câmeras capturaram cada momento. A coletiva gerou um impacto imediato. Os meios de comunicação começaram a investigar Rosaura e Diego, e a pressão pública se intensificou. Fernanda recebeu inúmeras mensagens de apoio, mas também sabia que essa exposição podia provocar represálias. Naquela mesma noite, enquanto revisava as gravações das câmeras de segurança, Arturo a ligou. Fernanda, você precisa ouvir isso. Sua voz soava tensa. Arturo havia interceptado uma ligação entre Rosaura e Diego. Na gravação,
Rosaura discutia um plano para desacreditar Fernanda e, se necessário, usar a violência para silenciá-la. Eu não vou permitir que ela arruine a nossa reputação. Se for preciso, faremos ela desaparecer por um tempo. A voz de Rosaura era fria e calculista. O medo voltou a se apoderar de Fernanda, mas desta vez também estava acompanhado por uma fúria inabalável. Ela decidiu que era hora de enfrentar Rosaura diretamente. Eu não vou mais me esconder. É hora de eles saberem que eu não vou desistir, disse Fernanda, olhando para Gabriel e Camila com determinação. A guerra estava prestes a chegar ao seu ponto mais crítico. O enfrentamento final começou a tomar forma no dia seguinte. Fernanda, acompanhada por Gabriel, Camila e Arturo, apresentou a gravação interceptada de Rosaura como evidência adicional às autoridades. A reação foi imediata. Rosaura e Diego foram chamados a depor, e o caso ganhou ainda mais notoriedade na mídia. Enquanto isso, Fernanda se preparava para uma reunião crucial. Arturo havia conseguido organizar um encontro com um influente jornalista nacional que queria expor toda a história. Embora Fernanda soubesse que isso a colocaria ainda mais no centro das atenções, ela entendia que era a melhor maneira de garantir que Rosaura e Diego não pudessem manipular a situação a seu favor. A entrevista foi realizada no estúdio de Fernanda, que agora estava protegido com medidas de segurança adicionais. A jornalista, uma mulher de olhar perspicaz e voz serena, começou a conversa com perguntas sobre a carreira de Fernanda, antes de se aprofundar nos eventos mais sombrios. Fernanda, você falou sobre o assédio que enfrentou, mas como isso afetou sua vida pessoal e profissional? Perguntou, aproximando o microfone. Fernanda respirou fundo antes de responder. Foi devastador. Eu perdi noites de sono. Eu vivi com medo e tive que me defender de ataques constantes, mas também me ensinou a ser mais forte, a não ficar em silêncio e a lutar pelo que eu mereço. Sua voz era firme, mas seus olhos refletiam a vulnerabilidade que ela ainda sentia. A entrevista foi transmitida naquela mesma noite e as reações foram imediatas. Enquanto muitas pessoas expressavam seu apoio a Fernanda, os aliados de Rosaura começaram a se afastar dela, com medo de serem arrastados pelo escândalo. Rosaura e Diego, por sua vez, permaneceram em silêncio, embora fosse evidente que eles estavam encurralados. Poucos dias depois, Arturo recebeu uma ligação que o levou a uma descoberta crucial. Um dos antigos funcionários de Rosaura, irritado com os abusos que havia sofrido, decidiu testemunhar contra ela. O depoimento revelou um padrão de intimidação e manipulação que não só fortaleceu o caso de Fernanda, mas também expôs a verdadeira natureza de Rosaura para a sociedade. Com essa nova evidência, as autoridades agiram. Rosaura foi acusada formalmente de assédio, difamação e conspiração para intimidar. Diego, embora menos implicado, também enfrentou acusações por sua participação no assédio. O dia do julgamento foi tenso. Fernanda, vestida com um de seus próprios designs, sentou-se na sala do tribunal com Gabriel e Camila ao seu lado. Rosaura e Diego, embora aparentemente serenos, não conseguiam esconder a tensão em seus rostos. Quando chegou a hora de testemunhar, Fernanda se levantou e encarou o júri. Durante meses eu fui vítima de assédio e intimidação. Eu recebi ameaças. Eu fui vigiada e minha reputação foi atacada sem descanso. Mas hoje eu estou aqui para dizer a vocês que ninguém tem o direito de destruir os sonhos de outra pessoa. Rosaura e Diego usaram seu poder para tentar me silenciar, mas não conseguiram e não conseguirão. As palavras de Fernanda ressoaram na sala, enchendo-a de uma força que ninguém podia ignorar. O julgamento durou semanas, mas finalmente o veredito veio. Rosaura foi declarada culpada de todas as acusações e condenada a vários anos de prisão.
enquanto Diego recebeu uma sentença menor, mas suficiente para mantê-lo longe de Fernanda. Quando ela saiu do tribunal, Fernanda foi recebida por um grupo de amigos, clientes e pessoas que haviam se inspirado em sua história. Embora a luta tenha sido longa e dolorosa, ela havia alcançado algo maior do que a justiça. Ela havia provado que o medo nunca deve ser mais forte do que a determinação. Nos meses que se seguiram, a vida de Fernanda começou a se estabilizar. Seu estúdio se tornou um símbolo de resiliência e seus designs ganharam ainda mais reconhecimento. Mas o mais importante, Fernanda redescobriu seu valor e sua capacidade de construir uma vida em seus próprios termos. Uma noite, enquanto observava o pôr do sol da varanda de sua nova casa, Camila e Gabriel a acompanharam com uma garrafa de vinho na mão. Fer, você conseguiu. Você provou que nada nem ninguém pode te parar, disse Camila, levantando sua taça. Fernanda sorriu, cheia de gratidão. Eu não fiz isso sozinha, mas eu aprendi algo. Às vezes, os momentos mais sombrios nos levam a encontrar a nossa verdadeira luz. E com essa certeza, Fernanda fechou um capítulo de sua vida e abriu outro, cheio de promessas e possibilidades. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que esta história emocionante tenha tocado seu coração tanto quanto tocou o nosso ao criá-la. Se você gostou, não se esqueça de curtir, deixar seu comentário e compartilhar com alguém que também possa se emocionar com esta história de superação e coragem. E há mais histórias incríveis esperando por você. Clique aqui para assistir a outro vídeo cheio de drama, emoção e reviravoltas inesperadas que o manterão na ponta da sua cadeira do começo ao fim. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo.